Aí já vai abrindo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Essa é a terceira parte desse estudo chamado Membros uns dos outros. Membros uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, desculpe. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos porque Tu és bom. Nos trouxeste aqui hoje de manhã com propósitos específicos, que o nosso coração se abra, que a nossa alma se acalme na presença da Tua palavra, dos Teus preceitos, que sejamos enriquecidos hoje em relação ao amor e em relação a amar as pessoas no corpo de Cristo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem de 1 Coríntios 12 é uma passagem sobre os dons. Quais dons? Todos. Todos os que se pôde tratar pelos nomes. A Bíblia tem 4 passagens centrais sobre os dons espirituais. Uma delas é essa, a 1 Coríntios 12. A outra é Romanos 12. A outra é Efésios 4. A outra é 1 Pedro 4. Então é 2:12, 2:4. Para ficar fácil, para você não se enrolar. 1 Coríntios, Romanos, 1 Pedro, Efésios. Essas passagens juntas complementam assim o melhor que a gente pode compreender sobre os dons espirituais, que alistados pelos seus nomes, não pelos seus serviços, mas pelos seus nomes, daria uns 27. De vez em quando a gente tem que falar sobre os dons espirituais. E existem grupos que dizem, olha, os dons espirituais de 1 Coríntios, eles são espirituais, mas os de Romanos não são espirituais. Como é que não são? Não existe esse negócio dos dons espirituais e os dons não espirituais. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, divide os dons em 2 categorias. Ele diz assim, olha, se alguém fala, aqui comigo. Se alguém fala, faça de acordo com os oráculos de Deus, com os preceitos de Deus. E se alguém serve, faça no poder, faça na força que Deus supre. Ele dividiu os dons entre os dons de fala e entre os dons de serviço. Os dons de fala podem ser mais limitados em número. Eles são até rastreáveis na Bíblia, né? Os dons de fala é que você, para fazer, tem que falar, né? Ensino é um dom de fala, sim ou não? Para fazer, tem que falar. E o mudo, fala em libras, fala com gesto, mas é um dom de fala. Profecia, um dom de fala. Línguas, um dom de fala. Que mais? Uma meia dúzia aí, no máximo, uns poucos dons de fala. Os dons de serviço, embora só haja um nome, mas eles podem ser canalizados de muitas formas. Eu posso servir em qualquer área, eu posso servir com as crianças, eu posso servir na música, eu posso servir no estacionamento, eu posso servir lá no Ministério do Lanche, eu posso servir em períodos específicos, lá no Projeto ID, lá no Retiro, eu posso servir num evento que a igreja vai realizar, o dom de serviço. O pessoal de serviço não quer falar muito. O pessoal de serviço quer fazer o quê? Quer servir. Porque eles são do serviço.
Simples. O pessoal de fala não, o pessoal da fala é meio metido, eles querem falar, quer ficar falando. Né? Eles gostam de falar. Mesmo quando eles não estão falando, se brincar, eles levantam a mão e dizem, posso falar? Né? Eles são da fala. Satanás pode pregar uma peça no coração do pessoal de serviço, ou do pessoal da fala. Culturalmente, a gente acha que o pessoal de fala é mais importante. Não é? Culturalmente, a gente acha, não. Inclusive, quando nós começamos desde o começo aqui na Memorial, começamos a ensinar o conceito de ministérios, exercer os dons como ministérios. E algumas pessoas dizem, mas quem tem ministério não é o pastor? Olha a loucura, olha a loucura. Quem tem ministério não é o pastor? Eu não tenho ministério não. Quem tem ministério é o pastor. Isso ocorre por causa do problema da mistificação das palavras. A palavra ministério foi meio que espiritualizada, tornada inalcançável, o ministério. No entanto, a palavra ministério quer dizer serviço. Simples assim. Entende? Não é ministério do Temer, não, gente. Não é lá no Palácio do Planalto, engravatado, no ar-condicionado, viajando de avião para cima e para baixo, não. Ministério quer dizer o quê? Serviço. Diácono quer dizer a mesma coisa, um servo. Eita, mudou tudo. Tiramos a gravata do cara, tiramos o terno do cara, tiramos o status do cara e dizemos que a palavra significa serviço. Então é assim, é fala e serviço o tempo todo. Essa é a dinâmica como os ministérios acontecem. A pegadinha é o seguinte, o pessoal pode achar que os de fala são mais importantes, e o pessoal de serviço pode ter um complexo de inferioridade espiritual. Existem pessoas que desempenham serviços incríveis no corpo de Cristo. Fala, não, mas quem tem ministério mesmo é o pastor, eu só sirvo aqui. Não é isso que Pedro está dizendo, ele está dizendo, se alguém serve, faça no poder. Né? 1 Pedro 4,11. O 10 diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se alguém fala, faça de acordo com os oráculos de Deus. Mas se alguém serve, faça na força que Deus supre, no poder de Deus. É espiritual demais servir. É poderoso demais. Se você for mexer uma cadeira daqui para ali, faça no poder. Senão você vai reclamando, você vai blasfemando, você vai querendo glória pessoal, você vai achando que você não é importante. O serviço é importante. Então existe essa dinâmica dos dons espirituais. Vós sois corpo de Cristo e as partes do corpo devem funcionar. Essa é uma coisa que a reforma não trouxe. A reforma protestante, com todas as suas virtudes, considere-se você protestante ou não, com todas as suas virtudes, a reforma não trouxe o burburinho dos dons. Porque se você tem o Velho Testamento, que a religião era muito mirada no sacerdote, o cristianismo que vem depois é muito mirada também no clero, no sacerdote. Com a reforma, de novo, continua a elite, os teólogos, Lutero, Melanchthon, Calvino, João Knox. E o povo que fazia, assistia. Porém, Deus chama o seu povo para dizer, olha, vocês são um corpo. Vocês não são uma hierarquia. Vocês são corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Oi. Então, é sempre bom a gente dar uma palavrinha sobre os dons espetaculares.
e particularmente o dom de línguas. Eu acho que hoje é mais fácil falar sobre o dom de línguas do que no passado. Porque a coisa se tornou tão patética que já não é mais a grande questão. Quase ninguém mais leva a sério esse povo falando sons repetitivos, tipo ripa labachuri anderhas derubilabiuscandas, as mesmas coisas de norte a sul do Brasil. Quase ninguém leva mais isso a sério. O pessoal percebe que isso é conversa para boi dormir, né? No idioma qualquer. Porém, é preciso que a gente tenha um esclarecimento bíblico a respeito do dom de línguas. Eu fui criado num foco de ensino que você só tinha duas posições. Olha, ou é para hoje ou não é para hoje. O pessoal falou, então não é para hoje. Pronto, fechou. Minha questão não é essa. Você precisa ser um pouco mais inteligente do que isso. A Bíblia diz, olha, não proibais falar em outras línguas. A minha questão não é se é para hoje, se não é para hoje. Eu acho que não é necessário para hoje. A minha questão aliás, a questão bíblica, é que se for feito, se isso existe, ele só pode ser feito de acordo com a palavra de Deus, porque se existe, foi o Espírito Santo que inventou isso, e tem regras específicas na palavra de Deus. Essas regras são muito fáceis. 1 Coríntios 14, 27, está quase tudo lá. Ele diz, olha, no caso de alguém falar em outra língua, se acontecer, se rolar, 1 Coríntios 14, 27, caso aconteça, aí ele dá o número dos que podem falar num culto, que não sejam mais que 2, no máximo 3. Parece os cultos que você assistiu por aí, não? A Bíblia dá as regras, a Bíblia dá a matemática exata. Não seja mais que 2. Então, se você vai num lugar que tem 30 falando, está todo mundo doente, gente. Eles não sabem, estão doentes, não conhecem nada das Escrituras. Não pode ser mais que 2, no máximo 3. 3 já é um exagero. Já é demais, já está demais 3. A segunda regra é que seja sucessivamente. O que é sucessivamente? Um depois do outro. Agora, todo mundo falando ao mesmo tempo, chocolate, 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 chocolate. A Bíblia diz, não. Fala um, depois fala o outro. Poderia ser mais claro? Será que o Espírito Santo complicou demais aqui? Não podia ser mais claro, né? Qual é o número? Quantos? 2, máximo 3. E o processo? 1 de cada vez. Só isso. Não é difícil para entender. Não é uma coisa assim que a gente tem que ler uns livros de hermenêutica, fazer uns cursos de grego para ver se a gente entende. Não. Regras claras. Aí vem uma terceira regra, que diz que haja intérprete. Gente, claro como a água, né? Claro como o dia. Para você quebrar regras tão claras, ou você é mal intencionado, ou você é desinformado. Eu prefiro ficar com a segunda opção. Com todo respeito aos meus irmãos pentecostais, eu prefiro ficar com a segunda opção. Ou você é mal intencionado, ou você é desinformado. Há uma outra regra indireta. Aliás, sobre esse negócio de haver o intérprete, eu sempre perguntei aos meus irmãos pentecostais, meus amigos pentecostais, que faziam... Você sabe que tinha uma turma que o sonho era que eu falasse em línguas. Sonho mesmo, sonho de verdade. Pessoas pagavam um congresso para mim, e eu ia, né? Eles pagavam um congresso. Não, lá, dessa vez você vai, porque está vindo aí o grande homem de Deus, congresso da mocidade pentecostal. Eles pagavam tudo para mim. Que dinheiro mal investido. Só reforçava minhas convicções, o contrário. Vi coisas horríveis. Horríveis. Mas eu perguntava assim para eles, e o intérprete? Aí eles diziam assim, não, uma vez aconteceu. Eu digo, aonde? Quem é o intérprete? Quem foi o falador? Quem era o intérprete?
Porque Deus levantou no corpo a coisa igual. Se a gente lê 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim, aliás, versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, aqui chega, né? Variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então os dois vêm juntos. O Espírito Santo diz: a um vai ser dada a língua, e o outro a capacidade de interpretar essas línguas. A coisa funciona assim. Já me perguntaram: se aqui na memorial começar alguém a falar em línguas, o que o senhor faz? Nada além do que é previsto na Bíblia. Nós vamos perguntar quantos são, não é? Se é um após o outro. Se dois estiverem falando ao mesmo tempo, tipo o Tonhão e o Isnar falando língua ao mesmo tempo. Espera, vocês dois. Fala primeiro Isnar. Agora vamos ouvir o Tonhão. Depois haveria uma outra pergunta. Qual é a pergunta? Tem um intérprete? Mas, gente, não pode ser mais claro do que isso. Tem um intérprete. Quem seria o intérprete aí? Há um intérprete. Aí, aquele texto de 1 Coríntios 14, 27 diz assim: e não havendo intérprete, fique o quê? Calada. Ou calado, né? Eu estou falando calada porque, em geral, o falador de línguas, isso aqui não é nenhum preconceito, mas em geral é mulher. É quem toca fogo, começa a tocar fogo no reteté, no negócio mesmo, é mulher, né? As mulheres pentecostais, quando o culto começa, elas ficam se coçando, vai sair um, né? E tem um negócio, né? Vai sair, é uma questão de tempo, vai brotar. Então a Bíblia diz assim, ó: não havendo intérprete, fique calado, falando consigo e com Deus. Aí a pessoa diz assim: mas eu falo língua em casa, e daí? E aí? Como se eu tivesse que resolver os problemas do mundo inteiro. Eu falei lá em casa, e aí? E aí o que, irmão? Aqui é uma regra para a Assembleia Reunida. Se na sua casa você foi ao terceiro céu, não é a questão aqui. A questão é aqui a Assembleia Reunida, na igreja. Sim, mas e aí? Eu digo, isso é um problema entre você e Deus, ou uma bênção sua. Por que a questão tem que haver com a Assembleia? Porque uma regra indireta é, mesmo que haja intérprete, se a mensagem dessa língua não edificar, não nos interessa. Porque os dons são para edificação. Você quer amar a igreja? Exerça seus dons. É uma forma de amar. Cada vez que uma pessoa exerce um dom, seja ele qual for, ele não faz ideia do quanto a longo prazo aquilo tem um efeito. Imagina, homens, as crianças da igreja crescendo numa igreja dos homens acomodados. Então esse vai ser o padrão que esses meninos vão imitar. Com licença das expressões, eles vão ser os bundões. E as meninas da igreja vão admirar esses caras e vão querer casar com esses caras. Não é? Não, mas elas vão buscar marido. Aonde? No mundo. Que loucura isso, não é? Então, quando nós exercemos os nossos dons, mulheres, vocês não fazem ideia, quando você exerce os seus dons no corpo de Cristo, o despertamento que isso traz a longo prazo. A minha vida, da infância para a adolescência, foi marcada pelo exemplo dos que serviam. Então, a Bíblia diz assim, olha, não tem, eu preciso dar esse esclarecimento, porque é difícil no Brasil você falar de dons sem ter que explicar sobre os dons de línguas, as perguntas óbvias que as pessoas vão fazer.
E uma vez eu falando isso para um amigo, eu falei, olha, se não tiver intérprete, a Bíblia diz que fica calado. O líder teria que dizer, irmão, irmã, ou você que está aí do lado, né? Fala assim, ei, irmão, cala aí. Se você tem um pouco mais de intimidade, você fala, cala esta boca, né? Porque não vai edificar ninguém. E olha lá se não atrapalhar. Porque tem uns que é mais show do que os outros, tem uma falação, parece locutor de corrida de cavalo, falando por meia hora, sem parar. Isso não vai edificar ninguém. Os dons tem que ser para edificar. Então um amigo meu falou assim, mandar ficar calado, quer dizer, você quer machucar as pessoas, você quer ferir pessoas? Eu perguntei, e você quer ferir Deus? E sua palavra? E aí? Você prefere não machucar uma pessoa? E não precisa machucar não. Quem falou que precisa machucar? Né? Só, irmãos, assim, negócio de línguas, deixa para sua casa. Pronto, eu falaria assim, né? Se você não tem intérprete, então vai lá na sua cama, dobra seu joelho, fala língua a noite todinha, vai ser muito bom, vai edificar você. E vai, se existe, vai. Como é que não vai? Mas no corpo de Cristo, sem intérprete, não vai edificar absolutamente ninguém. E outros me diziam assim, mas a Bíblia diz para procurar com zelo os melhores dons. Em primeiro lugar é com zelo, não é na doideira. Gostei desse seu com zelo. Em segundo lugar, quem falou que língua está entre os melhores? Paulo disse que preferia línguas, preferia profecia. E quando Paulo fala de profecia, ele está falando de 1 Coríntios 14:1, que o profeta consola, exorta, repreende e edifica. Paulo disse, eu prefiro isso aqui do que línguas. Ele disse, eu prefiro falar 5 palavras na igreja, com entendimento, a falar 5.000 sem entendimento. Então como é que está entre os melhores? Parece que tem alguém entre os piores aí. Na relação de dons, teve um que Paulo citou, o primeiro, o segundo, o terceiro. Adivinha qual foi o último? Línguas. Deus sabe o que faz. Já pensou se fosse o primeiro da lista? O pessoal diria, olha aí como é importante. Olha. Paulo botou lá embaixo, e junto com ele tem que vir outro, para não bagunçar a coisa. Como se não bastasse, tem um capítulo inteiro regulamentando o dom. Se você quiser saber como é que funciona dom na igreja, 1 Coríntios 14, é um capítulo inteiro. Fala, gente, isso não dá certo, como Paulo dizendo. Paulo diz, se entrar alguém aí e ver vocês tudo falando em língua, vão dizer que vocês são doidos. E é verdade. Está toda a regulamentação lá, como deve ser, como os cuidados que você precisa ter. Lá está dito que eu não posso dizer amém, porque eu não entendo. Você já deve ter pecado muito, né? Você viu alguém orando em língua e falou amém. Que amém é uma ova. Sei lá quem está aí. Diz teu nome. Amém nada. Coisa nenhuma. Né? Para dizer amém, teria que ter um intérprete. E assim, para nós aqui mesmo, bom seria um intérprete assim, tipo alguém, tipo irmão Mazinho, que não estudou aquela língua assim, para a gente saber que a mensagem era confiável, né? Como eu vou dizer amém? Não entendi? Jamais, nem de longe, posso estar pecando. Satanás pode se apossar de uma pessoa e falar em línguas, sim ou não? Ele é Satanás. Então essa é uma questão tão fácil de resolver na Bíblia, foi tão claro, tão específico, não precisa ter dúvidas, suas dúvidas são facilmente tiráveis na palavra de Deus. Agora, se você fala em línguas ou não, isso aí não é comigo, isso aí é entre você e Deus. Agora, cuidado para você não falar a língua cultural. O que é a língua cultural? É aquele preparo psicológico que te deram para que você chegasse num ponto em que isso pudesse acontecer. Com mecanismos humanos. A minha esposa foi numa reunião assim,
E impuseram a mão na cabeça dela e falaram: dobre a língua. Hã? Como assim dobra a língua? Né? Peraí, dobra a língua. Nunca vi isso na Bíblia. Para falar em língua tem que dobrar. É para falar ou para dobrar? E casos assim, dobra a língua. Agora repita: glória, 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 bolas. Sobre direção emocional. No ambiente emocional. Eu doido para falar. Porque tem gente que é doido para falar. Eles acham que não são filhos de Deus se não falassem. Presta atenção, criatura. Deus não tem cidadãos de segunda categoria. As línguas são um dom entre os demais. Simples. A língua é um dom. Não é o dom. Ela é um entre os demais. E não há nenhuma pessoa com todos os dons. E não há nenhum dom que seja para todas as pessoas. É só ler o fim de 1 Coríntios 14. Falam todos em outras línguas? A resposta é não. Então a gente fica perdendo tempo em coisa que é ABC, que é básico da Bíblia. Básico, 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 básico do básico. Então, línguas à parte, como eu falei, textos sobre os dons são 1 Coríntios e Romanos. Parecem passagens gêmeas. Porque quando essas passagens terminam, imediatamente existe um caminho de amor a ser aprendido. Aliás, Paulo estava falando sobre os dons, sobre línguas. Aí quando chega no capítulo 13, ele diz: mas eu vou mostrar uma coisa melhor do que línguas. Eu vou mostrar um caminho mais excelente do que línguas. Na verdade, ele é sobremodo excelente. É o caminho do amor. Então, você que conhece pessoas que falam línguas, elas são de amor? Porque a Bíblia diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não serve de nada. Deus não quer saber o tanto de línguas, Ele quer saber o tanto de amor. Existem campanhas para as pessoas falarem em língua. As pessoas vão para os montes querendo falar em língua. As pessoas vão para as vigílias querendo falar em língua. A gente devia fazer essas coisas para aprender a amar, né? Ele disse: eu vou mostrar um caminho melhor do que os dons, melhor do que línguas, sobremodo excelente. E aí nós ficamos sabendo que, diferente de algumas músicas, na Bíblia o amor não é um dom. O amor é um caminho excelente, sobremodo excelente aos dons. Porque se o amor fosse um dom, nós já teríamos o primeiro problema, né? Quando fosse ensinado que você deveria amar, você ia dizer: mas eu não tenho esse dom, né? Não tem aquela música lá que fala: que nos deu o dom de amar. Isso funciona para a igreja toda. Sim, se tem um dom que é para todos, é esse, é o amor. Esse é o dom de todos. Porque a Bíblia diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então é um caminho mais excelente do que qualquer dom. Volta lá para Romanos capítulo 12. De novo, Paulo falando sobre os dons. Quando termina, tome amor. Né? A partir do versículo 3, né, ele vai citar alguns dons também por nome. E essa sequência termina no versículo 8. Mas olha o que acontece no versículo 9. Já começou a falar de amor. Qual é essa relação entre dons e amor? Às vezes a gente não tem as duas coisas, né? Para exercer o seu dom, você vai manifestar isso através de ministério, de serviço. E quando esses serviços envolvem gente é raça ruim. Gente se choca. Gente tem inveja.
Gente disputa território. Gente tem mágoa. Gente é arrogante. Gente é orgulhosa. E nós nascemos de novo, mas a natureza pecaminosa permanece dentro de nós. Quando a gente vai organizar um retiro, você não faz ideia de qual é a área que eu mais me preocupo. É a cozinha. Eu acho que a cozinha do retiro devia ter um culto antes do pessoal começar a trabalhar, né? Devia dizer, gente, vamos orar, né? Porque todo mundo lá dentro parece que sabe mais do que todo mundo. Aí começou a briga de egos, né? Aí vem o estresse, com vapor quente, com cheiro de comida, e panela pesada, né? E panela velha, né? E corta a cebola, e não sei o quê. E uma diz, não, meu bife eu faço assim. Sim, mas é o seu. Eu estou fazendo o seu. Aí não precisa ser ignorante, vem tu com essas suas ignorâncias. Você que começou. Aí a outra grita, mas vocês duas são carnais. Pronto, acabou. Acabou. Acho que devia ter uma vigília na cozinha. Antes do dia amanhecer, gente, vamos orar pela cozinha. Porque é gente. Então nós podemos correr o risco de, ao exercer o nosso ministério, machucarmos ou sermos machucados. É gente. Olha, tem um tipo de gente que eu não entendo, que é o seguinte: gente muito ativa na obra de Deus, que faz muita coisa, só que para fazer tem que sair machucando, né? Aí para que isso não aconteça, Paulo fala dos dons em 2 capítulos, e em seguida lembra a você de princípios do amor. Eu queria encerrar falando do finzinho de Romanos 12, a partir do versículo 18. Porque assim, para exercer o dom, seja qual for, tem gente, onde tiver gente, teremos problemas, né? Até no céu que tinha anjo, teve problema, né? Onde tiver um ser que pense, no jardim do Éden só tinha 2. Mas como deram problema, né? Já foi um botando a culpa no outro, né? Foi a mulher que tu me deste aí, olha o que ela fez, né? Onde tiver gente, você precisa exercer amor. E você sabe que quando falamos de amor como princípio aqui, não estamos falando de grandes sentimentos de afeto, estamos falando de princípios de amor. A partir do versículo 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu rio tanto quando eu vejo a pessoa interpretando esse texto do jeito que mais lhe convém. Olha o ser humano como ele pensa. Ele olha aqui, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então é o seguinte, não é possível, com aquela pessoa não é possível. Ele já deu a sentença. O que Deus está dizendo é o contrário. Deus está dizendo assim: se houver um jeito possível, faça. No que depender de você, faça o possível para ter paz com aquela pessoa. Não precisa ser melhor amigo. Não precisa ser best friend forever, né? Como diz o pessoal aí. BFF. Não precisa ser BFF. Mas no que depender, o que é que você fez para que haja paz entre você e aquelas pessoas? Deus está dizendo que é possível. Para você saber se não é possível, você tem que fazer tudo o que é possível. E aí no fim disso você dizer: não era possível, porque eu fiz isso, mais aquilo, fui lá, pedi perdão, perdoei, orei, esclareci, me expliquei, fiz tudo o que era possível. No que dependeu de mim, eu fiz tudo o que era possível, e não dá. Você só pode dizer se é possível ou não quando você fizer tudo que é possível. E a Bíblia diz: no que depender de vós, se possível. Quem é essa pessoa tão raça ruim que você não consegue ter paz? Não estou pedindo para casar, estou pedindo para ter paz.
Quem é essa pessoa assim, tão difícil, tão dura, com a qual você não consegue ter paz? Porque se não tiver paz, vai ter o quê? Guerra. Então é melhor ter paz, né? Mesmo à distância, é melhor ter paz. Agora, versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira que é a ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Peraí, nós estamos falando de ministérios, de corpo de Cristo, de edificar as pessoas, e o papo mudou para vingança? Sim, tem pessoas vingativas dentro da igreja. Sim, tem pessoas de ira silenciosa. E tem pessoas que armam vingança no seu coração. Você está esperando o momento certo. Um dia eu ia passando no calçadão e pelo que eu entendi rápido, houve uma treta entre uma moça que trabalhava num daqueles quiosques que vende aquelas bugigangas e a dona. Então parece que a moça falou: não vou mais trabalhar para você e vou embora. E eu vou passando no momento em que a patroa está dizendo mais ou menos assim: tu ainda vai vir comer na minha mão aqui, ó. Vou esperar. Tu vai vir, tu vai precisar. Vingança já armada, assim, parece um vulcão para explodir. No dia que explodir, vai queimar todo mundo. Porque é vingança. Você quer ter paz? Vingança é um dos nossos problemas, né? Nossa carne fica perguntando assim: como é que eu vou me vingar? Como é que eu vou fazer para dar o troco para esta miséria? Como é que eu vou fazer? Eu preciso bolar um jeito aqui. Eu preciso sabotar, eu preciso tramar, eu preciso pagar alguém para dar uma surra. Como é que eu vou fazer? Um dia ele me paga. Nessa hora a gente está virando o Satanás, né? Se fosse filmado como a gente é por dentro, né? Então Deus diz: olha, seus problemas se acabaram, entrega para mim. Seus problemas se acabaram, entrega para mim, eu me vingo. Por que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor? Uma coisa tão sagrada quanto o dízimo, quanto o dia do Senhor. Diz: a vingança pertence ao Senhor. Aliás, você já entregou essas três coisas? A vingança, o dízimo e o dia do Senhor? Tá ruim, irmão. 3-0 para o Satanás, hein? Entregou nenhum ainda? Começa pela vingança hoje, é o que tem para hoje. Entregou nada ainda. A vingança pertence ao Senhor. Por que pertence ao Senhor? Primeiro, Ele é santo, só Ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem. Quando você vai se vingar, você está dando uma de Deus. Você assumiu o controle da história. É porque eu sou justo. Não, você não é justo, você é orgulhoso, você é raivoso, você é vingativo. Você não sabe o que é justiça. Você não sabe como as coisas vão se desenrolar. Você já assistiu um filme chamado Abril Despedaçado? Abril, do mês de abril, tá? Abril Despedaçado. Quem já assistiu esse filme aí? Levanta a mão aqui. É uma teoria da vingança nordestina, né? É porque tem o Conde de Monte Cristo, que é a teoria da vingança, que o pessoal da novela da Globo plagiou aí, né? E tem o Lula, que disse que ele é mais justo que o Conde de Monte Cristo. Ele pensa que o Conde de Monte Cristo é uma pessoa. Então, e tem a teoria da vingança nordestina, que era mais ou menos assim: matava-se uma pessoa de uma família. Então eles pegavam a camisa da pessoa e penduravam no varal. E quando o sangue secasse, era o momento deles ir lá na outra família e vingar. Uau! E o outro fazia a mesma coisa. Né? Às vezes o outro ia no velório. Oi, tudo bem? Como é que tá? Quando você se vinga, assim, você não sabe o desenrolar dos fatos. Você que tem filho,
Toda vez que você vinga, você está meio que amaldiçoando seus filhos. Porque se você fizer algum ato de vingança com alguém, a descendência daquela pessoa vai mirar, imagina em quem? Na tua. É um departamento que você não entende, você não sabe o desenrolar dos fatos, você não sabe como funciona. E aliás, a melhor vingança, no caso de um ímpio, seria ele se converter. Porque nós aprendemos pela Bíblia que bandido bom é bandido convertido. Não é não? Nascido de novo, abençoando todo mundo. Isso é maravilhoso, né? Fazendo reparações, dando exemplo. Bandido bom é bandido convertido. Nós não sabemos nada sobre a vida, sobre a história, sobre os tempos, sobre os fatos. Não, mas ele merece. Diante de Deus, tu merece o quê? Aqui, faça o cálculo comigo. Faça o cálculo comigo. Diante de Deus, pela santidade de Deus, pelos padrões de Deus, tu mereceria estar vivo hoje? Não. Quando Deus faz as contas, ele diz, eu devia matar. Mas ele não fez, porque, pelo menos ainda não, né? Esses dias não. Deus não fez, porque Deus tem seus próprios planos. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Quando nós entramos em áreas que pertencem a Deus, é como se nós disséssemos, Deus não sabe de nada, quem vai fazer sou eu. Aí é contigo. A vingança não trará nada de boa para a sua vida. Nem contra o ímpio, nem contra uma pessoa de Deus. Deus diz, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Deus vai retribuir? É claro. Quando? O que você quer saber? O que é que você tem a ver com isso? Eu retribuirei. É isso que Deus quer que entre na sua cabeça. Quem retribui sou eu. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo, aqui algumas mulheres diriam, se teu marido, né? Não fala que algumas pessoas diriam, né? Algumas pessoas diriam, não pessoas daqui, né? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É simples assim, é só isso que Deus quer. Teu inimigo teve fome? Pois não, quer um hambúrguer? Tiver sede, dê de beber. Ah, pastor, e o que são essas brasas vivas? Você vê, o ser humano é tão mau que uma vez um irmão falou para mim, eu imagino assim, essas brasas vivas, é que eu vou fazer o bem para ele e Deus vai fazer arder umas brasas assim na cabeça dele, assim. Então agora eu vou fazer brasas vivas na cabeça dele. Eu já tratei uma pessoa mal. Era um amigo. E houve uma situação, ele me tratou tão bem, e ele olhou para mim e falou assim, brasas vivas na tua cabeça. Pô, que é isso? Para com isso. Para com isso. Eu não sei o que são essas brasas vivas. Não sei. Né? Tem hora que é tudo que eu sei dizer. Não sei. Deve ser bom para você e ruim para o outro. Ou bom para os dois, não sei. Mas Deus diz, se você fizer isso, vai haver brasas vivas na cabeça dele. Quem sabe seja o juiz dele esquentando para ele lembrar que está errado. Para ele cair em si. Trate bem quem te fez o mal. Isso é assustador, não é? Isso deixa a pessoa bem envergonhada. Não te deixes vencer do mal. Quando você se vinga, você se deixou vencer. Toda pessoa que está planejando se vingar deveria dizer assim, o mal vai me vencer. Vai me vencer, vai ganhar. Porque eu vou querer ser Deus, eu vou querer desobedecer Deus, e Deus diz, pertence a mim, rapaz. Você sabe lá o que é se vingar? Você tem quantos anos? A Bíblia diz, de eternidade, eternidade, ele é Deus. Parece que ele viveu mais do que você, né?
Parece que ele sabe das coisas. O que é uma eternidade? A eternidade está além do tempo. Pegue um pássaro e dê a missão, pegue um curió e dê a missão dele transportar toda a areia de Copacabana para a praia do Amapá. No bico. Grão por grão, voando não, por terra. Quando ele terminar, será o começo da eternidade, só o começo. A Bíblia diz, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele sabe das coisas mais que você sabe de nada. Você sabe do quê? Deus sabe das coisas. Então, meus irmãos, vamos exercer os dons, mas sem machucar pessoas. Vamos viver em família, sem machucar pessoas. E saiba que aonde tiver gente, é seu campo de treinamento de amor. Não seja como essas pessoas que odeiam pessoas. Algumas pessoas perguntam no seu coração, por que Deus inventou gente? Eu prefiro um cachorro, que a gente diz, fica aí, ele fica. A gente amarra, ele fica quieto. Pois é, as pessoas não são o seu cachorrinho, né? As pessoas têm vontade. Cuidado, que quando você começa a odiar demais certos grupos, você vai para outro extremo. Se você odiar muitos homens, vai virar sapatão. Odeio esses homens, odeio esses homens. Calma, pega leve. Calma aí. Não odeie esses caras. Tem uns piores que os outros, acredite. Não odeie agora. Mas quando você odeia gente, talvez o fim da sua vida vai ser morando com os animais. Você vai estar pronto para viver com os animais. Eu vi uma autoridade colocar no seu Twitter assim, cada dia mais me convenço de que eu prefiro os animais. Falei, Jesus. Eu sei como é que ela vai terminar. 50 gatos. Aquelas velhinhas, não tem aquelas velhinhas que tem 50 gatos? Né? Você chega na casa, é puro cocô de gato. Onde tiver gente, tem problema. E você não deve perguntar assim, por que tem tanto problema? Não há nada que você possa fazer para mudar. Mas há uma pergunta revolucionária que é, como eu posso fazer para exercer amor? Tem lugares, ministérios, igrejas, denominações que as pessoas me dizem, pastor, lá parece um ninho de cobra. Então é um lugar para exercer amor, para fazer diferente. Tem tanta gente preocupada com seus dons, mas zero de amor. Seus dons sem amor valem nada. Seus dons exercidos em amor terão grandes galardões. E Deus vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, muito bem. Seus dons sem amor valem absolutamente nada. Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra ser tão clara naquilo que precisamos para desenvolver a nossa santidade. Hoje te pedimos, meu Pai, a respeito dos nossos dons. Sabemos que o Senhor distribuiu na igreja os dons. E sabemos que muitos se sentem impedidos de exercê-los porque não sabem administrar conflitos, não têm sabedoria, não sabem conviver em harmonia, não sabem conviver com outras pessoas. Pedimos que o Senhor conscientize a cada um de nós, conforme a sua dificuldade, que haja arrependimento, que haja cura, que haja desejo de crescer e o entendimento de que esse mundo é cheio de problemas e que as pessoas existem para que nós exerçamos o amor para com elas. Pedimos isso, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.